welcome back to Método Daily. Como que vocês estão? Como que tem sido acompanhar as aulas por aí? Me conta. Você está conseguindo acompanhar as aulas? Está fazendo o CCPP? Está fazendo os exercícios propostos? Estão ficando algumas dúvidas ou não? Então, se por acaso a gente não está se encontrando nas aulas ao vivo, me deixa aqui o comentário, deixa suas dúvidas para que eu possa responder para você aqui no comentário mesmo, ou gravar um novo vídeo, me manda uma mensagem, mas não fica com dúvida. E se você pode, se você consegue acompanhar as aulas ao vivo, então por favor venha, porque nas aulas ao vivo você consegue aplicar tudo isso que você está aprendendo aqui, você consegue praticar, você consegue reciclar o vocabulário e ganhando segurança para se comunicar. E você sabe que o objetivo do Método Daily é que você se comunique no dia a dia com segurança. Então você aprende aqui nas aulas e na nossa aula ao vivo, nas nossas daily classes, você pratica isso, você ganha essa segurança. Right? Combinado? Do we have a deal? Alright then. So today in our class we are going to be talking about if clauses. This is a difficult fancy name for a structure in grammar, but we're going to talk about that. Então hoje na nossa aula a gente vai falar de if clauses, e eu falei que é um nome meio chique assim para essa estrutura gramatical, mas é bem simples e você vai ver aqui. A gente vai começar falando sobre situações que são sonhos ou situações muito difíceis de acontecer. Você já imaginou se você pudesse voar? É sobre isso que a gente vai falar. Voar não é uma coisa... dá pra voar de avião, mas imagina você voando. Assim, voar não é uma coisa simples que vai acontecer semana que vem. É ou um sonho, uma hipótese muito distante ou algo muito difícil de acontecer. Você já imaginou se você ganhasse na Mega Sena? Não é impossível, mas também não é assim algo super simples. Alright, so we're gonna talk about this today and I will be sharing my screen with you. So let's go. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui para te dar alguns exemplos. Vamos lá, let's go. So let's start then with a good hypothesis. Vamos começar então com uma ótima hipótese. If I had $1 million, I would. In my case, Erica's situation, if I had $1 million, I would visit Greece. I would go to Argentina more often, more frequently. I would buy a bigger house. I would invest some money. I would buy a new car. I believe these are the things that I would do if I had $1 million. On the other hand, I wouldn't tell everyone that I became a millionaire. I wouldn't tell the people that I am a millionaire. No. I wouldn't buy fancy cars or boats or useless things. So I would not buy Ferraris, more than $1 million, but fancy cars, chic cars, no, I wouldn't buy them. Now tell me, what about you? What would you do if you had $1 million? Around 5 million reals. What would you do? Would you buy a house? Would you travel? Yeah, travel. Where to? Europe, the USA, Asia, Brazil, please. Would you buy a fancy car? Which car? Which car? I don't know, a Ferrari, Maserati, I don't know the name of the cars, Range Rover. Would you buy a Range Rover if you had $1 million? Would you? Now let's practice with a different hypothesis. What would you do if you had a superpower? So what would you do
if you had a superpower. So in my case, I believe that if I had a superpower, it would be teleporting. So I would like to have the teleporting superpower. Teleporting, close your eyes and go to Europe in a second, less than a second. And if I could teleport, I would travel every day. I would go to Pantanal, then I would visit Amazon, I would visit Lençóis Maranhenses, I would have lunch every day at Minas Gerais. And then I would come back to São Paulo. Teleport, go to Minas, eat, come back to São Paulo and work. If I could teleport, I would travel to Asia, I would travel to Australia, I would go to Portuguese-speaking countries in Africa first, because I really want to visit Angola, Mozambique. It would be very nice. So what about you? Can you give me examples? What would you do if you had a superpower? Would you travel? Would you read minds? Would you, I don't know, make money? What would you do? A third situation, if I had the chance to have lunch with anyone, I would choose. Okay, so imagine, let's say that you have the chance to have lunch, to eat in a restaurant with whoever you want. Harry Styles, Beyoncé, famous, alive, dead, not famous, anyone. Who would you choose? So I have here some examples from my situation. I would have lunch with my grandparents that are not alive anymore. I would have lunch with my family more often. I would have lunch with some famous people too. I would start with Obama, actually with Michelle Obama first. So I would have lunch with Michelle Obama and Oprah and Viola Davis for sure. Who else? I would have lunch with the Coldplay band, Coldplay singers and performers. Also, I like them so much. What about you? Who would you have lunch with if you had the opportunity? Anyone? Tell me. Ó, eu tô dando exemplos aqui, eu espero que você esteja pausando o vídeo ou ir me ouvindo e escrevendo os seus exemplos também. Let's go to the structure. Vamos para a estrutura dessa regra gramatical. Vendo os exemplos, você já conseguiu pegar? Você conseguiria me dizer, para fazer esse if, nananã, eu preciso do if, desse tempo verbal X, deu para pegar? Vamos lá conferir se você conseguiu absorver os exemplos. So, this is the if clause, okay? That's the name of if I had money, I would travel. If I could, I would fly. If I won $1 million, I would buy a house. So when we talk about hypotheses, difficult hypotheses, dreams, distant possibilities,
the if clause too. If, and I will tell you the structure. We have if plus the subject, I, you, he, she, my dog, my mom, my friends, plus the simple past of the verb, and on the other side we use subject plus would plus the verb. Okay, let's see this in an example. If I, so if plus the subject, I had money. Here. So if, okay, subject and the simple past. Do you remember the simple past of the verbs? For regular verbs like study, travel, work, we add ed. Studied, traveled, worked. For some irregular verbs, we have a different past. So we have to kind of memorize the most common ones. See, the past saw, see, saw. Go, went, get, got, drive, drove. With use, you learn. Don't worry. Como eu estava falando, os verbos irregulares, a gente tem o passado que é diferente, não segue a regrinha do ED. Mas se lembre, com o uso você aprende. Então, não entre em pânico. No panic. Don't panic, please. Let's continue in the example. If I had money, I would buy a Ferrari. If I had time, I would travel every year. Okay, is that clear? One thing to pay attention is that we can change the order. So here we have, if I had time, and here we have, I would travel, right? You can do the opposite way. You can say, I would travel every year if I had time. Or in this case here, can you tell me the answer? How would that be? I would buy a Ferrari if I had money. Alright? So you have one clause, one sentence, another clause, and you can change them. But always you have together if and simple past. On the other side, would and the verb. Right? Okay. Another thing I would like to tell you is that I would travel. You can say I'd travel. I would buy. You can say I buy. I would choose. You can say I choose. I'd choose. Right? Is that clear? Alright then. Now I would like you to answer these questions. You can write down in your notebook and answer, or you can go in the exercises PDF. Agora eu gostaria que você pausasse a aula para você responder essas perguntas. Ou você pode copiar agora no seu caderno e já colocar a resposta, ou você pode ir lá no PDF, baixar e responder algumas perguntas. Não precisa responder todas agora, tá bom? Você pode fazer depois com mais tempo as outras. Mas eu queria que você respondesse umas 3 ou 4 perguntas para fixar essa estrutura, alright? To fixate the structure of this if clause. So let's hear some questions. What would you do if you had $1 million? If you had a superpower, what would it be? To fly, to teleport, to read minds, to make money? Would you have the invisibility superpower, or super strength, super força, or supervision? What would you choose? And number 3, if you could fly, where would you go? And what would you do? Understood? Does that make sense?
If you could read minds, what would you do? And whose minds would you read? Your boss, your boyfriend, your girlfriend, your mom, who? If you could buy anything you want, if you could buy anything you want, a Ferrari, a big house, a beach house, an island, if you could buy Ilha Bela, please don't. What would you buy? If you could visit anywhere, Europe, Brazil, Australia, now, right now, where would you go? Who would you have a coffee with if you could? Understood? If you got a job abroad, out of the country, what would you do? Se você conseguisse um emprego fora do país, o que você faria? Ok? Done? Have you answered the questions? Já respondeu as perguntas? Não ainda? Então pausa aqui, ou copia no caderno, ou tira uma foto, dá para tirar foto? Ou copia no caderno, ou tenta tirar uma foto aqui da tela, dá um print, ou vai lá no arquivo de PDF e responde essas perguntas. Let's go now. Okay, now that you are back here, I will just show you one more thing and then we will move on, alright? So pay attention here. We are talking about if and simple past, would and the verb. We can use if simple past in the negative form. Do you remember the past in the negative? Do you? So one example, I didn't study, I didn't work, I didn't travel. Remember, did plus not is the negative of simple past, right? So here we can use the negative. Also, we can use the negative in would. Do you remember would in the negative? Would plus not, wouldn't, right? Okay then. So let's see some examples here. If I didn't have money, I wouldn't travel. If I didn't have time, I wouldn't stay here so long. If I didn't know you had a fight, I would if I didn't believe you, I wouldn't come here. Sorry, I wouldn't. Ok? Então, esses exemplos ficaram assim. Se eu não tivesse dinheiro, eu não viajaria. Se eu não tivesse tempo, eu não ficaria aqui por tanto tempo, né? So long, que bagunçou. E se eu não acreditasse em você, eu não viria aqui. Alright? Eu tava falando que como a gente tem o if e o simple past, a gente pode usar o negativo do simple past, que é o didn't, mais o verbo. E do outro lado, a gente tem o would e o verbo. E a gente também pode usar o negativo, que é o wouldn't. Mas não necessariamente a gente precisa usar os dois juntos, tá? Poderia ser, se eu não tivesse dinheiro, eu iria trabalhar mais. So, one example. If I didn't have money, I would work more. Ok? Não precisa combinar negativo com negativo necessariamente, mas você também pode usar o negativo de um lado ou do outro, ou dos dois. Ok? Alright. Now, let's move on to another clause. Talked if simple past and would about dreams,
difficult possibilities, difficult distant hypotheses. Now we will talk about good possibilities, easy things, possible things, not only dreams. Agora a gente vai falar não só de sonhos ou de hipóteses muito distantes, mas a gente vai falar de coisas mais possíveis, mais prováveis. In this case, we have a different structure. I will give some examples. Let's see if you get the structure, okay? One example. If I have time tomorrow, I will study Italian. If I have time, I will go to the supermarket. If I save enough money, I will travel in the end of the year. If I get approved in the university, I will move to a new city. If I get that scholarship, I will move to a different country. Alright, does it make sense? Do you have the structure there? But before, tell me, if you have enough time, what will you do next weekend? Então, complete essa frase aqui primeiro. Se você tiver tempo suficiente, enough time, o que você vai fazer? What will you do next weekend? Complete here. I will go to the supermarket next weekend. I will go to the gym. I will watch some movies. I will sleep. What will you do if you have time? Another one. What will you do? What will you do if you save enough money until the end of the year? So, what will you do if you save enough money until the end of the year? If I save money, I will go to Salvador. What about you? You will buy a car, you will buy a cell phone, you will start a new course, you will travel, you will go to the beach. Can you give me examples? Você tá me falando os exemplos, tá anotando os exemplos? Eu quero saber. A prova é aqui no comentário. Quais são os seus exemplos? Alright, agora que você já fez os seus exemplos e que você viu os exemplos que eu dei também, if I have time I will study, if I have time I will go to the supermarket, você pegou a estrutura? Did you get the structure? Can you tell me? Pode me dizer qual que é? Let's do it together. Okay, so the structure. This one should talk about possibilities, real possibilities, not dreams, okay, real possibilities. In this case, we use the first conditional or the if clause number one, alright? And the structure is if plus subject, I, my dog, you, plus simple present, and on the other side, subject plus will plus the verb. Alright? Some examples. If I can, I will start a new course. If I have money, I will buy a new cell phone. Okay, so if subject, the verb simple present, have, study, travel, work, see, watch, right?
Here, subject, will, and the verb, right? We can remember that will, you can do like this. I will, I'll buy, I'll try, I'll travel. Your situation here, in simple present, we have the subject and the verb. But for he, she, and it, we have the verb plus s, or es, or ies. So here we can say, if she studies, she will be approved in the exam. If he saves money, he will travel in November. Lembra então que quando a gente está falando de presente, né, que é presente, né, eu acordo, eu trabalho, ela estuda, a gente só usa sujeito e verbo. Mas no caso do he, she, it, ele, ela e o isso, né, que pode ser animal, pode ser alguma coisa, aí a gente precisa acrescentar o s no verbo. Vocês lembram disso? Eu acho que isso tá... deixa eu ver. Essa aula do Simple Present tá lá no Baby, é a aula número 5, se eu não estou enganada. Então, se você ficar com dúvida, volta lá, dá uma assistida, refaz os exercícios. Mas eu tô trazendo ela aqui porque a gente, quando tá falando, se eu tiver dinheiro, eu vou viajar, a gente pode também falar de uma outra pessoa. Então, se ela estudar, ela será aprovada no vestibular. E nesse caso, se eu uso ele, ela ou o isso, eu também preciso acrescentar o S porque é o Simple Present. Ok? So, if I have money, if she has money, if I work, if he works. Ok? Alright, so far so good? Até agora tudo bem? Alright then. But here we also have the negative. Aqui a gente também, do mesmo jeito que lá no would, no Simple Past, a gente também pode usar do jeito negativo. Então é assim, se eu não tiver dinheiro, eu não vou viajar. How do we say this? So, if plus, como que é o presente? Como que é o negativo do presente? Vocês lembram? O negativo do passado, a gente falou que é o didn't e o verbo, né? Passado. O do presente, a gente tem outro auxiliar, que outros. A gente tem o don't e o verbo, e o doesn't e o verbo. O doesn't é o he, she, it aqui também, que tem essa diferençazinha. Então, se eu não estudar, eu não serei aprovada. If I don't study, I will not be approved. Se ela não guardar dinheiro, ela não vai comprar a casa nova. If she doesn't save money, she won't buy her new home. Ok? Aqui a gente tem o will not, que vira won't. Então, o will... Aqui a gente tem o will not, que vira won't. E a gente tem a mesma estrutura. If, mais sujeito, mais simple present. Do outro lado, sujeito mais will, mais o verbo. Aqui é o verbo to be. O if, mais o sujeito, mais o simple present. Nesse caso, é um simple present negativo, por isso que tem o doesn't, mas é simple present. E do outro lado, é o she mais o will, que aqui está com o not e o verbo. Ok? And the same way as before, we can change. Do mesmo jeito que antes, a gente também pode trocar o lado aqui, ó. If I don't study is a sentence. I will not be approved is another sentence. I can say, if I don't study, I will not be approved, or I will not be approved if I don't study. Alright? Can you tell me your examples? Dá para você me falar aí mais algum exemplo? Se eu não estudar, eu não vou passar no vestibular. Se eu não guardar dinheiro, eu não vou viajar. Se eu não lavar a louça, minha mãe vai ficar uma fera. How do you say that? Coloca aqui nos comentários. Let me see. Okay, guys, back here. So, how was it to understand
understand? Was it easy? Was it difficult? Tell me, please. Eu quero saber se foi tranquilo de entender, se foi difícil. Deixa aqui no comentário, deixa essa dúvida, venha para a aula ao vivo, come to the daily classes, porque aí você, além de tirar dúvida, caso tenha ficado alguma, você vai praticar essa estrutura. And that's the best way to fixate the content, alright? Now, I presented here these tenses, these grammar topics, but you have in the PDF file many exercises to practice. You have some videos to do the CCPP. For the if clause number 2, if simple past would, there is a song from Beyoncé that you can use. The name of the song is in the PDF. And you have more material there. So finish the class here, go to the material, do the exercises, send me a picture, put in the comments, and come to the daily classes, alright? I'm looking forward to see you. Eu mal posso esperar para ver você nas aulas. So thanks a lot. See you there. Vejo você lá. Bye bye.